quando ela caiu, quando a escritura caiu no poder de Roma e Grécia, porque Constantino era o imperador romano e que estava dominando aquela região toda. Quando caiu na mão dele, ele chamou vários escribas, vários estudiosos para traduzir a Bíblia do hebraico, que era original hebraico, para o grego. Conforme encontramos no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, o Império Medo-Persa seria conquistado pelos gregos, debaixo do comando de Alexandre o Grande. Alexandre morreu por volta de 320 anos antes de Cristo. E como a profecia mesmo dizia, o seu império não seria dividido entre os seus descendentes, mas seria dividido entre os seus 4 generais. E desta arte, aquela região lá do Egito ficou debaixo do domínio de Ptolomeu Sóter, que foi o fundador da dinastia ptolomeica. O filho de Ptolomeu Sóter foi Ptolomeu II, quem terminou a construção da Biblioteca de Alexandria, que foi uma das maravilhas do mundo antigo, e ela possuía todos os livros, milhares de livros. Mas ela não tinha a Bíblia, o Velho Testamento, na língua grega, que era a língua que dominava o mundo de então. Para tal finalidade, Ptolomeu II convocou os 70 ou 72 rabinos judeus, eruditos, homens que conheciam profundamente o hebraico e conheciam profundamente o grego, para fazer a versão do Velho Testamento que nós conhecemos hoje como a Septuaginta, a versão dos 70. Bem, depois de quase 300 anos, no ano 30 antes de Cristo nascer, os romanos conquistaram o Egito e depois de 300 anos é que nós encontramos Constantino, o imperador romano Constantino. E vamos encontrar também, em 325, o Concílio de Nicéia, que definiu a doutrina da Trindade. Fiz agora um resumo da história para a gente compreender bem o que realmente aconteceu nesse período aí apresentado pelo nosso irmão José. O primeiro concílio de Nicéia teve papel fundamental na história do cristianismo, pois foi nesse concílio que a igreja determinou e pôs fim a uma heresia que estava nascendo no meio cristão. Estava sendo pregado por alguns crentes que Jesus não era Deus e, em virtude dessa contenda, foi realizado o concílio para que a igreja, com o auxílio do Espírito Santo, expusesse e definisse esta verdade de uma vez. E assim como aconteceu no Concílio de Jerusalém, que você lê lá no capítulo 15 do livro de Atos, em que a igreja aboliu de vez a prática da circuncisão entre os cristãos, assim também a igreja, no primeiro concílio de Nicéia, determinou que Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. Explicando melhor, não foi o primeiro concílio de Nicéia que determinou que Jesus é Deus, mas foi nele que a igreja determinou que nenhuma dúvida se tivesse sobre esta verdade. E os fatos, a história prova isso. Policarpo foi discípulo do apóstolo João e aprendeu o evangelho com o apóstolo João. Irineu foi discípulo de Policarpo, aprendeu o evangelho que Policarpo aprendeu do apóstolo João. Irineu aprendeu de Policarpo e escreveu muita literatura a respeito disso. E Irineu acreditava que Jesus Cristo é Deus. Irineu viveu e morreu bem próximo do Concílio de Nicéia. Há também Tertuliano, que foi o primeiro dos pais da igreja a dar o nome de Trindade a isto que a Bíblia, o que o Novo Testamento apresenta. E a decisão foi esta. A declaração foi a seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, as visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual por causa de nós homens, e por causa de nossa salvação desceu
desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Mas quanto a aqueles que dizem, existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipóstase, ou substância diferente, ou foi criado, ou que é sujeito a alteração e mudança, a estes a igreja anatematiza. Isso quer dizer que a igreja excomunga, não considera dentro da comunhão verdadeira. Como contendo a palavra, eu expliquei desse jeito, do jeito que eu estou falando agora aqui, eu estava conversando com ele, né? E expliquei para ele, irmão, sabe a gravidade que tem nisso, de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é mais a palavra de Deus, né? E ele não me respondia. E eu falei para ele, irmão, presta atenção que não, eu vou explicar aqui para o irmão, e o irmão vai ver que o próprio ponto de doutrina hoje, ele está confuso em si mesmo, né? No começo da frase ele disse que nós cremos na inteira Bíblia, e depois um pouco à frente já fala que nós temos que ela só contém a palavra de Deus. Mas, Josafá, os irmãos estão corretos, irmão Josafá. Porque a Bíblia, ela realmente contém a palavra de Deus, porque tem muita coisa lá, inclusive o que dá força para a Trindade, foi colocado pela Igreja Católica, lá em Mateus 28, a partir do verso 19, quem crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é esse versículo foi acrescentado pela Igreja Católica. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que ainda está no poder da Católica, que é muito mais original do que essa nossa. Até hoje eu não sei, irmão, depois que eu li várias Bíblias e pesquisei várias Bíblias, eu não sei por que os irmãos da congregação escolheram João Ferreira de Almeida. Os irmãos adotaram a versão João Ferreira de Almeida porque a versão João Ferreira de Almeida faz parte daquela família tradicional central que eu expliquei nos 2 vídeos anteriores. O documento que originou as mais diferentes versões produzidas dentro dessa família tradicional tiveram origem num documento conhecido como Textus Receptus, que significa texto recebido. Texto recebido é porque foi o texto aceito pelo cristianismo por volta de 1500. Esse texto recebido foi produzido por uma pessoa chamada Erasmo de Roterdã, que era um homem sério, responsável, uma pessoa capaz, conhecedora do grego, e que reuniu os diferentes manuscritos que existiam na época, manuscritos antigos que existiam na época, num único documento grego. Erasmo de Roterdã era um homem de bom testemunho. Eu nunca li nada que desabonasse a conduta dessa pessoa. Diferente do outro camarada que também produziu, dos outros 3 camaradas que produziram também um texto grego baseado nos documentos da família alexandrina e nos documentos da família católica para produzir um texto grego conhecido como texto crítico, e que eram idólatras, e um deles é espírita, e não acreditava que Deus criou todas as coisas. Ele acreditava na teoria da evolução, ele acreditava que o homem tinha a capacidade de salvar-se a si mesmo, e considerava uma imoralidade a doutrina da substituição de Cristo na cruz do Calvário por amor das nossas almas para pagar os nossos pecados. E era muito provavelmente um homem maçom, pois frequentava várias sociedades secretas. Portanto, um homem que vivia na prática de sinais com as mãos, com os pés, com o rosto, e que é uma coisa que a palavra de Deus já revelou na sua palavra, que ele abomina estes homens. A versão que originou a Bíblia João Ferreira de Almeida originou também todas as versões que haviam no mundo.
na Rússia, na Alemanha, na França, na Dinamarca, na Bélgica, Portugal, na Itália, na Grécia. Entendeu? Por quê? Porque é onde estão a grande maioria dos documentos, dos manuscritos antigos. Tá? Essa família tem documentos, tem fartura de documentos. Manuscritos originais são quase 1.900 manuscritos. Fragmentos, partes, porções são quase 22.000. Entendeu? Já a família católica, o que você tem ali? Você tem ali 4 documentos. Aqui. 2 deles, duas versões produzidas para combater a pregação dos reformistas na Idade Média, tá? Fazendo modificações assim, por exemplo, presta atenção, os reformadores, eles diziam, entendeu, que a graça está em Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo porque Ele é a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus. Essas versões aí da Igreja Católica não diz que Maria foi uma mulher agraciada por Deus. O anjo, quando se aproximou de Maria para anunciar que ela geraria o Salvador do mundo no seu ventre, o anjo disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Quer dizer, quando o anjo diz salve agraciada, o anjo estava dizendo que Maria havia recebido da parte de Deus a graça de ser a mãe do Salvador da humanidade. O que eles fizeram nessas Bíblias encomendadas? Eles colocam que salve Maria cheia de graça. Entendeu? O Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. Quer dizer, ela deixa de ser uma mulher agraciada para ser a portadora de toda a graça. Mas essa posição é só de Jesus. Entendeu? Os reformadores diziam que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, que nela está a verdade da palavra de Deus. Usavam o verso lá, onde está escrito, né? Que toda escritura é inspirada por Deus. O que eles fizeram? Deram uma mexida aí. Dizem, toda escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para redarguir. Quer dizer, nos documentos confiáveis da família central, a família tradicional, o manuscrito, o texto diz, né? Que toda escritura é inspirada por Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Já na versão católica, os camaradas deram uma ajeitadinha aí, para dizer que não é toda escritura inspirada por Deus. Tem parte que é inspirada por Deus e tem parte que não é inspirada por Deus. Para quê? Para quebrar, para tirar o poder da pregação dos reformadores. Então mudaram para toda escritura inspirada por Deus é própria para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça. Quer dizer, os reformadores pregavam que a salvação é pela fé, porque isso é que nós aprendemos no Novo Testamento pelo ensino de Jesus Cristo, que a salvação é pela fé. Os crentes do Velho Testamento foram salvos acreditando no Messias que lhes seria enviado. E os crentes do Novo Testamento são salvos olhando para trás, olhando para o Cristo que já veio e confiando nele. Todos são salvos pela fé. Mas a Igreja Católica, ela prega que a salvação é por meio de boas obras. Entendeu? Então, eles mexem nos versos para adequá-los às suas doutrinas. Entendeu? Para não falar lá na versão alexandrina, naquela terceira família, que é pobre de documento, e o documento que eles carregam de tanta importância assim foi achado numa lata de lixo, porque ele foi apagado e escrito tantas vezes que ele se tornou inútil.
Entendeu? Olha só a cabeça dessa gente. Mas veja se esses camaradas acreditam em Deus. Se eles acreditam em Deus. O Velho Testamento, Deus mostrou a firmeza de propósito dele, tá? E a sua suficiência para todas as coisas. E numa tarefa, num trabalho maravilhoso de 40 séculos, homens de diferentes culturas, vivendo em épocas diferentes, de diferentes profissões, de diferentes conhecimentos, Deus confiou a eles a sua palavra, revelou a sua palavra para esses homens. Esses textos estão reunidos aí nos livros do Velho Testamento, são esses 39 livros que estão aí, e sofreram ataques ao longo dos séculos. Centenas de livros foram produzidos e homens perversos diziam que estes homens eram inspirados por Deus, estas coisas todas. No entanto, Deus foi capaz suficiente para preservar esses livros, que são exatamente esses 39 livros que você tem aí na sua Bíblia. É a prova do cumprimento da palavra que ele falou lá para Jeremias. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Velar quer dizer, eu guardo, eu cuido da minha palavra para fazê-la cumprir. Está aí a prova de que ele é capaz, é suficiente para fazer isso. E ele fez também com os livros, as cartas e os evangelhos do Novo Testamento. Preservou. Agora veja a idiotice desses homens. Deus permitir que a sua revelação, a sua palavra ficasse escondida de toda a humanidade, tá? Por 1500 anos, e agora de 1914 para cá, começassem a aparecer essas versões novas e estão sendo aceitas como uma verdadeira revelação da palavra de Deus. Tudo isso porque foi encontrado um manuscrito jogado no lixo, porque ele era completamente inútil. Foi apagado, foi reescrito, apagado, reescrito, apagado, reescrito tantas vezes que não prestou para mais nada, jogaram fora. Então, homens sem testemunho, homens perversos, está provado, estou mostrando aí. Não é que eu inventei, alguém inventou, não. O livro escrito pelos filhos destes dois homens está à sua disposição, você pode adquirir, você pode ler. São os próprios filhos destes homens que dão testemunho de que eram idólatras e que eram espíritas, viviam invocando mortos, tá? Não acreditavam no relato da criação, que Deus criou todas as coisas, conforme você lê lá no livro de Gênesis, mas acreditavam no homem. No homem, acreditavam na teoria da evolução de Darwin. Eles acreditavam em Darwin e não acreditavam na Bíblia. Eles não acreditavam na queda do homem, que Adão pecou, conforme relatado lá no livro de Gênesis. Ao contrário disso, eles acreditavam que o homem é uma centelha de Deus aqui na Terra e que ele pode salvar-se a si mesmo. Ora, isso aí é doutrina da maçonaria. A maçonaria é que ensina isso. E estes homens eram maçons, com certeza eram maçons. Frequentavam sociedades secretas e acreditavam nisso, que o homem pode salvar-se pelos seus próprios meios. E Hort declara que ele considerava uma imoralidade a doutrina, o ensinamento que Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário por amor das nossas almas. Ora, esses falsos crentes e um bando de gente cega que vão seguindo esses homens aí, acredito que essas novas Bíblias aí é a verdadeira revelação de Deus aos homens. Mas eu vou agora explicar mais um pouquinho sobre o caráter destes homens aí, Westcott e Hort. Vou explicar, vou contar um pouquinho mais. Quem sabe vocês parem de seguir filhos do diabo para guardar a verdadeira palavra de Deus. Agora você está aí empolgado com a Bíblia de Jerusalém. Ora, a Bíblia de Jerusalém
ela foi produzida na escola, numa escola de padres lá de Israel, lá em Jerusalém. Foi produzida por padres, tá? Produzida por judeus e pastores protestantes, adeptos dessa teologia moderna aí, que você viu o resultado do trabalho de Westcott e Rourke, que eu expliquei na Bíblia nos vídeos anteriores. Essa Bíblia foi editada no Brasil em 1981 e ela foi editada pela primeira vez em francês lá em Jerusalém em 1954. Entendeu? Nem existia na época da fundação da Congregação Cristã no Brasil. Agora, os judeus, não preciso dizer para você que judeu não gosta de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é nem Messias, nem Filho de Deus, nem mediador. Para os judeus, Jesus é um falso profeta. Tá? Agora você vai ver como os judeus gostam da pessoa de Jesus. Esta é uma profecia de Daniel que fala com precisão a época da chegada do Messias, da entrada do Messias no mundo. E você vai ver o que os judeus dizem a respeito disso. Os ossos das mãos e os ossos dos dedos se caem e se decompõem àquele que se volte às páginas do livro de Daniel para saber o tempo de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. E que sua memória desapareça da face da terra para sempre. Lei Talmúdica, página 979, seção 2, linha 28. Então, você está vendo aí como essa turma gosta da pessoa de Jesus. Agora você vai conhecer um pouco do que está na cabeça dos católicos romanos, estes homens aí que produziram a Bíblia lá de Jerusalém. Veja, nós temos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Carta encíclica do Papa Leão XIII, de 20 de junho de 1894. Veja mais, veja mais. O Papa pode modificar a lei divina. Veja aí agora o Papa se intitulando Cristo na Terra e o próprio Deus. Dado em Roma, de nosso palácio, a 10 de fevereiro de 1817, a 14ª jurisdição do Santíssimo Pontífice, Pai em Cristo e Nosso Senhor Deus, Papa Leão XII. O que você acha que pode resultar da cabeça de gente, de gente que tem tais pensamentos? Mas veja mais. O Papa tem poder para mudar os tempos, para abolir as leis e prescindir de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. Decretal de Translatio Episcopi. Quer dizer, o cara não precisa nem obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Ele está acima de tudo. Ele vai fazer uma Bíblia do jeitinho que você gosta aí para te mandar para o inferno. O Papa não é somente um representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo, ocultado sob o véu da carne. Jornal O Nacional Católico de julho de 1895. Veja essa daqui, meu amigo, veja essa daqui. Que são aplicados a Cristo pela virtude do qual se diz que ele está estabelecido acima da igreja, todos esses mesmos nomes são aplicados ao Papa, sobre a autoridade dos concílios. Está vendo? Está dizendo que todos os nomes aplicáveis a Cristo são aplicáveis também ao Papa.
Cara, é troço pra caramba, né? Veja mais. Agora veja qual é a doutrina deles, a doutrina dos sacerdotes. O que eles pensam a respeito deles, de si mesmo e a posição deles diante de Deus. Para ver se esses homens têm condição de fazer alguma coisa em termos de Bíblia. Tu és sacerdote para sempre, diz o bispo ordenado. Ele já não é um homem pecaminoso filho de Adão, mas um alter Christus, ou em português, um outro Cristo, para sempre sacerdote do Altíssimo, com poder acima do poder do Todo-Poderoso. Veja, repetindo, com poder acima do poder do Todo-Poderoso. São homens como esses que produziram essa Bíblia de Jerusalém. O cara se acha um outro Cristo na terra e com poder acima de Deus Todo-Poderoso. Veja mais, veja. Busque onde você desejar, nos céus e na terra, você encontrará um ser criado que possa perdoar os pecados, que pode libertá-lo das cadeias do inferno. Esse ser extraordinário é o Padre católico. Repetindo, esse ser extraordinário que pode perdoar os seus pecados e libertá-lo do inferno, esse ser extraordinário é o Padre católico. Que Bíblia você acha pode sair de gente que pensa dessa maneira, que tem isso como doutrina? O próprio Deus tem de se sujeitar ao julgamento dos padres católicos, tendo que absorver ou condenar. Já pensou, cara, o que esses camaradas acreditam? O próprio Deus tem de se sujeitar ao julgamento dos padres católicos. E Deus tem ainda a obrigação de absolver ou condenar conforme o padreco manda. Que é isso? E eu pergunto para você acha que da cabeça de gente que tem isso como doutrina vai sair alguma coisa boa? Segundo os padres católicos, perdoa ou não, a sentença do sacerdote precede e Deus endossa. Olha aí, ó. O sacerdote manda e Deus tem que assinar embaixo. Está lá em Dignidades e Deveres dos Padres, volume 12, página 27. Veja agora, eles acham que eles mandam no mundo. Eles mandam no mundo. Nós decidimos que a Santa Sé Apostólica e Pontífice Romana detém a primazia sobre o mundo inteiro. Está no Sacro Santo Concílio, volume 13, coluna 1167. Caramba! Papado detém a primazia sobre o mundo inteiro. Tá vendo só, meu? Agora, você acha que esses homens perversos, pervertidos, apóstatas, endemoniados, eles possam produzir uma Bíblia que vai ter alguma utilidade, vai trazer a verdadeira revelação para você, né? É dura a vida, hein, meu? A Igreja Católica, ela respeita a consciência e liberdade, mas não é distante quando confrontada pela heresia. Ela tem que recorrer à força, à punição corporal, à tortura. Ela acendeu na Itália, nas piras funerárias da Inquisição. Isso foi escrito por um professor católico, Alfred Bandrilar. A Igreja Católica, Renascimento e Protestantismo, páginas 182 e 183.
Olha só que maravilha, produzida por um santo católico, Tomás de Aquino. Ele disse o seguinte: os hereges convictos deveriam ser condenados à morte tão certamente quanto outros criminosos. Viu que beleza? Tomás de Aquino, santo católico, escreveu: o poder secular é sujeito ao poder espiritual, assim como o corpo é sujeito à alma. E, portanto, não é usurpação de autoridade que o prelado espiritual interfira em coisas materiais concernentes a aquelas questões em que o poder secular está sujeito a ele. Tomás de Aquino, Quaestiones Quadeliberatales 11.19. E o Concílio de Trento declarou: todo domínio temporal é dele, o domínio, a jurisdição e o governo da terra inteira. Tudo isso é seu por direito divino. Todos os soberanos da terra são seus súditos e devem se submeter a ele. Então você viu, né? A Bíblia de Jerusalém, produzida por judeus, que você sabe, mataram até o próprio Cristo, né? Então, são esses homens aí que estão trabalhando numa nova versão da Bíblia. Os católicos romanos aí, os padres católicos romanos, que são esses aí, com essas heresias absurdas, se achando melhor do que Deus, dizendo que Deus tem que fazer o que eles querem, e quando eles perdoam, Deus tem que perdoar também, entendeu? Estão acima de Deus, entendeu? E os pastores protestantes que ajudaram, contribuíram na elaboração dessa Bíblia, que são homens que combinam, aceitam o Novo Testamento crítico, que produzido por esse Hort aí, que era da maçonaria. Veja aí o texto do livro que os filhos deles, desses dois homens, Westcott e Hort, escreveram. É uma página só que mostra que ele se associou com maçonaria. Veja aí, ó. Hort era um membro de uma sociedade secreta. Ele encontrava tempo para frequentar as reuniões de várias sociedades e, em junho, se filiou à Companhia de Mistérios dos Apóstolos. Ele permaneceu sempre um membro fiel do clube secreto que, por volta de 1896, se tornou famoso pelo número de homens ilustres que pertenciam a ele. Nessa época, o clube foi de certa forma revigorado e foi Hort que foi o principal responsável pela redação do juramento que uniu aos membros com uma conspiração de silêncio. Livro A Vida e Cartas de Felton John Anthony Hort, volume 1, página 170, 171. Porque é uma das mais erradas, uma das mais complicadas é essa. E tem muito mais coisa acrescentada de adultério, de prostituição de palavra e de blasfêmia do que essa de João Ferreira de Almeida. A outra tem menos do que essa de João Ferreira de Almeida. Irmão José, se você não percebeu ainda, perceba agora, tá? Perceba com quem você está se associando. Com essa turma que não gosta da versão da Bíblia, da versão de João Ferreira de Almeida. Porque o versículo, irmão, 19, deixa eu até procurar aqui para os irmãos verem. Ó. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é trindade, irmão. Irmão José, esse verso aí, a maioria das pessoas pensam que a doutrina das trindades se fundamenta nesse verso aí, entendeu? Mas, quer saber de uma coisa? Se a Bíblia mostrasse a respeito da doutrina da trindade, se o que ela mostra
estivesse somente fundamentado nesse verso, a doutrina da Trindade não existiria, irmão José. Não existiria, porque não se faz doutrinas com um verso só. A doutrina da Trindade está fundamentada em centenas de versos da Bíblia que mostram isso. Entendeu? E você associa Tertuliano a Constantino. Tertuliano viveu 150 anos, 200 anos antes de Constantino. Entendeu? E por que Tertuliano nomeou essa doutrina como Trindade? Porque ele inventou? Ele era criativo? Não, porque ele leu nos manuscritos. Porque é isso que os manuscritos mostram. Eu já mandei 11 vídeos para você a respeito da Trindade. Soma o total de 30. E não é nem 3%, 4% do que a Bíblia ensina a respeito disso. Entendeu? E presta atenção, em nenhum desses vídeos eu vou citar Mateus 28, 19. Entendeu? Se eu tivesse que dizer alguma coisa a respeito do verso de Mateus 28, 19, eu diria que esse verso aí é um belo resumo que Jesus Cristo fez a respeito da doutrina da Trindade. Entendeu? Ele titulou essa doutrina de uma maneira maravilhosa com esse verso. Ah, mas você não aceita. A sua dificuldade em aceitar a João Ferreira de Almeida é porque você, e muitas Bíblias que você declara que você viu por aí, é porque você está procurando a Bíblia que se harmonize com as suas crenças, os seus achismos, entendeu? As coisas que você acha que é, entendeu? Por isso que você tem dificuldade. Nós temos que ler a Bíblia, irmão José. Não é impondo sobre ela os nossos conceitos, as nossas crenças, mas buscando aprender dela quais são os verdadeiros ensinamentos, quais são as verdadeiras doutrinas. Se você não respeitar a Bíblia e deixar que ela mude os seus pensamentos e forme as suas crenças, você vai parar no inferno, cara. Não tem jeito, a sua alma não tem outro destino. A gente não pode estranhar isso, porque quem lê as Escrituras vai saber que os irmãos de São Paulo estão certos, só que mudaram só a metade. Eles maquiaram, eles reformaram, como o irmão já falou, reformar a casa velha. Irmãos do Braz, pelo amor de Deus, quando vocês for fazer uma mudança dessa, não faça reforma não, faça mudança, é radical. Se for fazer uma mudança dessa, não faça reforma não, faça mudança, é radical. Nisso eu concordo com você, entendeu? Esses vigaristas aí passaram os últimos 50 anos enganando a Irmandade da Congregação com esses pontos de doutrinas aí, entendeu? Quando de fato eles não acreditam em nada disso. Então eles deveriam, já há 50 anos atrás, arrancar fora esses pontos de doutrina, para não enganar mais ninguém, mostrar a cara. Mas são endemoniados e mentirosos. Por quê? Porque deixaram os pontos de doutrina, eles não acreditam em nada disso, mas deixaram aí para enganar os trouxas, entendeu? A pessoa abre o inário, lê lá, puxa, que beleza, tal, mas não é nada disso, é uma pura enganação, uma mentira, é um logro. Acham que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, como você mesmo também diz que está dizendo que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Bom, mostra onde está a parte que não é inspirada por Deus, né? Mostra para nós aí, mas não mostra. Na verdade, porque não sabe. Não sabe. Você mesmo está falando aí pelos cotovelos, porque você não sabe dizer onde tem a inspiração divina, onde não tem a inspiração divina. Muito provavelmente você nem sabe o que é inspiração divina, mas quer falar besteira aí, quer falar besteira. Mudar o segundo ponto de doutrina, né? Dizendo que nele estão 3 pessoas. Mudaram a doutrina, o segundo ponto de doutrina. O segundo ponto de doutrina diz que há nele 3 pessoas distintas, quer dizer, o verbo haver.
o verbo haver indica uma situação que não muda. Deus é constituído de três pessoas distintas. Antes de todas as coisas, agora ele é constituído de três pessoas distintas e vai ser assim eternamente. Entendeu? Porque não muda. Mas eles sacaram a palavra distintas e sacaram o verbo haver colocando o verbo estar. Ora, o verbo estar indica uma situação transitória. Vou dar um exemplo para você, irmão José. Hoje você está doente, mas amanhã você está curado. Mudou? Claro que mudou. Então, quando eles dizem que nele estão três pessoas, eles querem dizer que Jesus está Deus, mas Jesus não é Deus. Uma loucura. Porque se Jesus está Deus, o próprio Deus está também Deus. Entendeu? Então eles nem sabem o que estão fazendo. São os loucos estes homens. E por que não tira logo o terceiro ponto doutrinal? Ou então coloca lá, não acreditamos em Jesus Cristo como Deus encarnado. Ele não é Deus, coisa nenhuma, como você está falando aí. Entendeu? E parar de enganar as pessoas. Agora, irmão José, fique certo, tudo isso aí não procede de Deus, essas mudanças que eles fizeram, não procede de Deus. Porque as coisas de Deus são claras, sabe? As coisas de Deus são para ser manifestadas, para todo mundo saber. Não tem nada de ficar escondido enganando as pessoas, entendeu? Está aí a prova, isso não é de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus não está nesse bolo aí, nesse rolo, nesse pacote mentiroso aí. Entendeu? Se for fazer uma mudança dessa, não faça reforma, não. Faça mudança, é radical. Porque se vocês ainda continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso é a afirmação da Trindade, irmãos. E não tem Espírito Santo como pessoa distinta. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo é o calor da ponta do dedo de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos que não captaram ainda a mensagem. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o entendimento, irmão, para os homens de boa vontade. Então só recebe o entendimento das Escrituras e da real vontade de Deus e da justiça e do juízo vindouro, para os homens de boa vontade. Pois é, eu vou parar por aqui, né? Porque o vídeo já está muito longo, né? Mas eu penso que expliquei um pouquinho aí por que você não deve ir atrás da Bíblia de Jerusalém, né? Porque a Bíblia de Jerusalém é produzida por estes homens aí com essa cabeça, com esses absurdos aí. E ó, desse tipo de gente não vai ter nada bom da parte de Deus, esteja seguro disso, tá? Mas para você não ficar tristinho aí, eu vou mandar mais um vídeo sobre a doutrina da Trindade, tá? Já mandei 11, vou mandar agora o 12º vídeo, tá bom? Presta atenção nele, irmãos, né? Vai conferindo na sua Bíblia, tá? Vai conferindo na sua Bíblia.
Bem, vou parar por aqui. Próximo vídeo vou tratar a respeito do Espírito Santo, tá? Mostrando a você que o Espírito Santo é uma pessoa distinta e que é Deus também, tá? Conforme a doutrina da sua igreja, viu? Que você diz que a gente deve obedecer.